Leitura do livro Curso de Iniciação à Espiritualidade, de acordo com os ensinamentos de Meixo Sama, Minoru Takahashi. Continuação de ontem. Para terem uma ideia do que falo, há um interessante exemplo da cerimônia do chá. Na mesma época do descobrimento do Brasil, os portugueses chegaram também ao Japão, igualmente ao que aconteceu nas outras regiões. Padres católicos foram enviados para divulgar o cristianismo. A missa oficiada por eles impressionou muito os japoneses, e foi dessa liturgia que se originou a tradicional cerimônia do chá, a exemplo do rito de comunhão, no qual há a consagração do pão e do vinho. Essa origem só foi descoberta muito recentemente por estudiosos, mas eu sempre vi grande semelhança nos dois cerimoniais, apesar de, ao se fazer o chá, a imagem de Deus não estar presente. É muito interessante. Vejam, todo o ritual que é praticado numa cerimônia do chá tem como objetivo final e concreto apenas tomá-lo feito com pó e água quente. Nós fazemos isso cotidianamente e sem cerimônia alguma. Todavia, esse rito se transformou em algo nobre e espiritualizado, além de os objetos nele utilizados serem considerados obras de arte de grande valor. Até então pensava-se que esse ritual era originário do Zen budismo, porque os monges ficam horas sentados meditando e com essa prática alcançam grande elevação espiritual, fazendo nada, aparentemente. Assim, é notável como esse ato tão simples e insignificante, qual seja, o de fazer e tomar o chá, torna-se especialíssimo quando feito nesse cerimonial tão profundo e espiritualizado. A bebida realmente adquire um sabor maravilhoso e incomum, e mesmo sem pronunciar o nome de Deus, o rito se torna sublime. Isso acontece porque, ao fazer o chá, o mestre da cerimônia interfere com sua alma no efeito que a bebida produz. As pessoas comuns apenas despejam água quente sobre o pó. No caso a que estou me referindo, porém, o resultado é modificado pelo aprimoramento do ser humano. Podemos denominar essa cerimônia como uma missa sem Deus, mas que mantém a essência sagrada. Interessante salientar que até mesmo dentre os mestres existem os que fazem uma bebida excepcionalmente saborosa. No entanto, uma pessoa com visão essencialmente materialista tenta achar explicações para isso, como, por exemplo, a temperatura da água, a procedência e quantidade do chá e etc. Mas não é nada disso. A explicação foge ao conhecimento estritamente técnico e se justifica pela distinção espiritual do mestre. A essência da cerimônia encontra-se na capacidade que este tem de inserir seu espírito na matéria, e isso é fascinante. Atualmente, esse rito se tornou muito praticado no mundo inteiro. Desta forma, em todas as coisas é preciso colocar o espírito na matéria. E assim também deve ser na agricultura da grande natureza. Se alguém tem a alma nobre, o espírito invisível da natureza também agradece. Podemos então concluir que esse método é tão simples, mas ao mesmo tempo de alta complexidade. Disso derivam tantas dificuldades no plantio. Muitos tentaram fazer exatamente como Meixo Sama ensinou, mas não obtiveram bons resultados e, por fim, utilizaram adubos na tentativa de corrigirem o solo. Mas isso só aconteceu porque lhes faltava o principal, serem pessoas com alma superior. Tenho falado aos dedicantes que vão buscar as oferendas para expressarem profundo respeito aos agricultores que conseguem cultivar pelo método ensinado por Meixo Sama. Trata-se de almas verdadeiramente diferentes e elevadas. Normalmente, os pequenos lavradores são pessoas muito simples e alguns têm dificuldade até para se expressar, mas amam a terra, as plantas
e é esse sentimento que os diferencia. Para eles, esse amor lhes é inerente e as plantas se nutrem desse sentimento e agradecem, produzindo boas colheitas. Esse fato é comprovado pelos casos em que o dono de um sítio se muda e o novo proprietário não obtém os mesmos resultados que seu antecessor na mesma terra. Daqui por diante, acredito que essa diferenciação irá se destacar enormemente e as pessoas com alma superior irão prevalecer. Vejam o que Meixo Sama diz no Salmo. Kototama que ressoa com o elevado Makotô pode purificar qualquer mácula do mundo. Quando a alma superior fala, até o seu Kototama produz um bom resultado. Mas uma pessoa que vive apenas no nível da materialidade exprime somente palavras sem força alguma. O que Meixo Sama quer dizer quando se refere à alma superior? Com essa afirmação, ele nos diz que existem almas situadas no nível médio e inferior. Portanto, é possível enxergar o nível da alma de um agricultor sem sequer vermos o seu rosto. Pelas verduras, somos capazes de discernir sua qualificação. O mesmo se aplica ao cozimento dos alimentos. Se a pessoa que os estiver preparando possuir elevada espiritualidade, esse estado se reflete no sabor da iguaria. Mesmo um ingrediente simples adquire notável paladar quando o cozinheiro coloca a alma no cozimento, independentemente da técnica. Esse fundamento pode ser aplicado em todos os aspectos da vida humana e será a base da era do dia do reino de Deus na Terra. Na confecção das ikebanas, também nos é possível verificar o mesmo princípio no resultado da composição floral. Quando Meixo Sama fazia os arranjos de sua casa, algumas vezes ele dizia que havia errado o corte porque a aparência não estava como ele queria. Mas no dia seguinte a própria flor se consertava, se arrumava, e isso acontecia porque a planta correspondia ao amor do mestre. Quem consegue distinguir essas nuances também possui uma alma desperta, elevada. O mundo de Deus é tão profundo e sutil que torna-se precioso despertarmos para essa condição. Aqueles que enxergam tudo como sendo igual ainda estão cegos espiritualmente e têm ainda a alma envolvida por uma grossa casca. Essa é, portanto, a diretriz que deve ser seguida no cultivo pelo método da grande natureza. Futuramente, a intenção é fornecer todos os elementos para a alimentação dos apreciadores do verdadeiro sabor. No terceiro volume do livro Evangelho do Céu, temos o ensinamento século XXI, em que Meixo Sama descreve encontro de amigos para assistirem apresentações de canto, dança e artes em geral. Em seguida, se reúnem para comerem juntos alimentos provenientes da agricultura da grande natureza, numa ocasião denominada o Dia da Felicidade. Todos estarão unidos pela mesma sintonia, o mesmo desejo de felicidade universal. Apreciarão o belo pelos olhos, sentirão alegria pelo paladar e viverão a verdadeira felicidade nesse mundo da nova era. O plano de formar uma comunidade com o mesmo objetivo deveria se tornar o intuito dos Mamerito, mas como ainda não estamos todos no mesmo patamar de evolução e compreensão, para formarmos um grande grupo, devemos convidar amigos e conhecidos que tenham o mesmo objetivo de construir um mundo menos contaminado. Devido à transmissão das aulas pela internet, nossa esperança é de que apareçam mais pessoas com a mesma afinidade de pensamento e sentimento, oriundas de lugares talvez muito distantes. Ainda que apareça uma única pessoa que desperte para esse objetivo, será de grande valia. Na época certa surgirá essa raça da nova era, usando uma expressão cara a Meixo Sama quando se referia às pessoas com um pensamento mais elevado. Estas já compreenderão os ensinamentos sobre as doenças, a importância dos alimentos, o jorei e todos os princípios ensinados pelo mestre. Quando se reunirem pela afinidade em vários locais do globo terrestre, manifestarão grande força para modificarem o mundo.
Atualmente, quando visitamos alguns lugares do interior paulista, sentimos grande tristeza pelo estado das terras que estão muito contaminadas e devastadas. Onde está a natureza que Deus criou? Nós mesmos nos sentimos mal e ficamos querendo sair daquele ambiente rapidamente. Além disso, o que aconteceu com os animais que lá viviam? Foram todos embora, uma tristeza, e quem produziu esse mal foi a própria inteligência e ganância do homem. Para mudar essa situação, a atuação de Deus é imprescindível de nossa parte, devemos praticar o que Ele nos ensinou. Por isso, quando visitei os locais de cultivo, disse aos produtores que eles conseguiram praticar o que aprenderam e colheram os bons resultados disso. Agora, devem divulgar essa maravilha. Pelos fatos comprovados, eles conseguirão ter força para mudarem o modo de pensar generalizado. Não será tarefa fácil, ao contrário, consistirá em árdua missão. Mas acredito que chegou o momento de iniciá-la, pois os fatos já estão comprovados na prática. Vejam este exemplo de alface produzida pela agricultura da grande natureza. Nesse momento, o reverendo mostra um pé de alface robusto, muito bonito e com verde vívido. É impressionante, nunca vi nada igual. E cheirosa, tem sabor inigualável. Toda essa característica é natural, de modo que o adubo colocado altera e prejudica o sabor, o perfume e o viço da verdura. Quando conservada na geladeira, permanece boa para o consumo por 15 dias sem estragar. As verduras comercializadas em mercados e feiras possuem um desagradável odor de adubos e pesticidas. Observem também a beleza da folha deste repolho. É firme e muito saborosa. E o nabo, que é macio no miolo, diferentemente do cultivado com adubo que fica oco. Quem não está cego espiritualmente percebe facilmente toda essa maravilhosa diferença. Portanto, essa é a verdadeira aula. Não adianta apenas a teoria. Trata-se de uma grande revelação. Obrigada. Boa noite a todos. Amanhã.